E aí, pessoal, hoje eu vou falar como foi participar do processo seletivo do Nubank, como foi as 4 etapas que eu participei, como foi chegar até a penúltima etapa e ter lançado. E eu vou falar cada detalhe, vou falar desde como eles me encontraram no LinkedIn, vou mostrar as mensagens que enviaram, como foi cada agenda, quem participou de cada agenda, e eu vou mostrar também no final que eles me mandaram um e-mail dizendo por que eu não passei no processo seletivo. Primeiramente, eu queria falar que eu sempre curti o Nubank, sempre achei legal a empresa e sempre quis trabalhar lá. Eu acho eles muito foda, assim, tanto na questão da cultura deles, que é uma cultura mais voltada pro lado humano, assim, entregar valor para as pessoas, até os produtos deles também, eu acho muito bons os produtos deles, por exemplo, o cartão de crédito sem anuidade, a No Conta, todo eles são precursores nesses produtos, né? Então eu acho que eles são muito bons e na questão da tratativa também com os clientes, eu acho eles sensacional. Porque eles, geralmente, quando tu tem algum problema ali no aplicativo, eles tentam resolver realmente teu problema. Parece que eles se preocupam muito mais com os clientes deles do que qualquer outro banco, na real. Acho que esse é o ponto-chave, assim. Tipo, eles vão tentar resolver o teu problema de qualquer maneira, assim, e eles sabem que isso faz o cliente gostar do banco deles, afinal. E eles não estão só preocupados em ganhar dinheiro ou ganhar cliente. Então eu acho isso muito massa e isso é reflexo da cultura bacana que eles têm lá e que eles criaram e tal. Outra coisa que me fez querer trabalhar lá também é a questão de que eles têm muitos usuários lá, eu acho que é cerca de 50 milhões de usuários, então tem muita transação acontecendo, deve ter muita transação acontecendo o tempo inteiro, todo momento, tipo uma porrada de transação, e então eu sempre quis desenvolver um software que aguentasse tudo isso, né? Então a gente aprende muito, acredito que a gente vai aprender muito ou colocar em prática aquilo que a gente aprende sobre infraestrutura, performance. Então, me pareceu ser trabalhar lá uma decisão massa nesse sentido também. Outra coisa que é legal também, tem várias coisas, né? Mas eu vou citar algumas das principais aqui que eu levo em consideração, é a questão deles fazerem uma pesquisa muito forte antes de sair desenvolvendo qualquer produto. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Que eles desenvolvem os produtos deles já meio que sabendo se ou tendo o máximo de certeza possível se vai dar certo ou não. Eles fazem uma pesquisa bem robusta antes de sair desenvolvendo. Então isso é muito legal porque às vezes eu já trabalhei em lugares que a gente ficou 1 ano fazendo um projeto e no final das contas ele nem foi tão utilizado em produção assim. E aí é como se tu, sei lá, ficasse um ano inteiro capenando um jardim que ninguém nem foi olhar, sabe? Ninguém nem usou. Então isso é uma perda de tempo imensa, assim. Então essa parte é bem interessante de trabalhar lá, que eu acho um fator legal. Mas apesar de tudo isso, eu nunca tive vontade de me candidatar para participar dos processos deles, porque eu não lembro o que eu achava na época. Eu não sei se era porque eles trabalham com outro paradigma de programação ou com outra linguagem lá, mas eu lembro de ter visto que eles ensinavam lá. Então eu não sei, mas eu nunca tive a vontade de realmente ir lá e me candidatar a alguma vaga deles. Então o que aconteceu é que eles entraram em contato comigo ali e eu decidi participar do processo, né? Vou falar agora sobre quais foram as etapas, né? E depois eu entro no detalhe de cada um. Então a primeira etapa foi a recrutadora te achar pelo LinkedIn, né, e entrar em contato, te enviar uma mensagem para falar que tem uma oportunidade lá. A segunda seria a primeira reunião com uma recrutadora para ver se tu, acho que é um filtro básico assim que eles fazem para ver se tu não é meio louco da cabeça, eu acho. E aí tem a terceira, que é uma outra reunião com uma pessoa do RH. E aí a quarta reunião é para te bolar uma arquitetura, para te resolver um problema na hora ali ao vivo. E a quarta
é para te apresentar a solução do desafio da terceira etapa. Então, basicamente, são essas 5 etapas e agora eu vou entrar no detalhe de cada uma delas. Na primeira etapa, né, basicamente ela precisa te achar no LinkedIn. E aí, para isso acontecer, tu tem que ter um LinkedIn com algumas coisas básicas, bem atualizado da onde tu trabalhou já, o que tu fazia em cada trabalho, quais ferramentas tu usava, quais foram as tuas principais entregas. Então, eu vou abrir meu LinkedIn aqui para mostrar. Aqui tá meu nome, aqui eu boto eu acho que é tipo um subtítulo aqui. Eu boto o meu cargo atual e aonde que eu tô trabalhando. E aí aqui mais embaixo é como se fosse a tua bio, né? E aí tu bota aqui uma descrição também. Basicamente eu botei aqui que hoje eu trabalho como back-end software engineer, focado em boas práticas no processo de construção. E aí aqui eu falo sobre qual valor eu entrego, né? Não falo muita coisa técnica aqui. Aqui eu deixei um link também pro meu currículo em português e inglês. E aqui, nas minhas experiências, aqui eu coloco também. Cada empresa que eu trabalhei, eu coloco aqui bonitinho a empresa que eu trabalhei, o meu cargo e o que eu fazia lá, quais ferramentas ou tecnologias eu usei, quais foram as minhas principais entregas, e assim eu fiz em cada uma das empresas que eu já trabalhei. Então aqui tem a descrição, as tecnologias. Na parte de educação também eu coloquei a minha formação, aonde que eu já estudei. Aqui em skills eu não sei o quanto isso ajuda na hora dos recrutadores pesquisarem, mas eu coloquei também aqui. Basicamente, tu pode colocar as tuas skills e os teus amigos eles podem vir e votar se eles acharem que tu tem um ponto de habilidade para Spring Boot Framework. Daí eles vêm e colocam um ponto aqui. Mas como eu falei, eu não sei o quanto isso é relevante na hora dos recrutadores fazerem uma pesquisa avançada aqui no LinkedIn para procurar possíveis candidatos para as vagas deles. Então, mas é interessante botar, acho que não custa nada, só vir aqui e adicionar. Aqui tem algumas recomendações, isso é legal, mas eu não sei o quanto é relevante, e o resto acho que é irrelevante na hora de fazer pesquisa. Acho que para quem está iniciando aqui, tá? Eu acho que é legal botar o teu GitHub aqui também, com alguns projetos pessoais. Dá para te colocar o que tu está estudando, quais tecnologias também, e beleza. Aí, depois que tu tem esse LinkedIn atualizado, eles vão te mandar uma mensagem. Aqui tem a primeira mensagem que eles me mandaram, tá? Foi no dia 13 de dezembro. E aqui eles falam que trabalham no recrutamento do Nubank, tarará. Falam um pouco sobre o Nubank, que está precisando de uma pessoa para trabalhar lá no time de engenharia e tudo mais. Então vocês olham com calma aqui. E aí tu responde ou não se tu quiser, né? Daí eu mandei aqui, olá, tudo bem? Tarará, aceito sim. E aí enviei o e-mail. E ela me respondeu aqui dizendo que vai enviar um e-mail lá para agendar uma primeira conversa comigo. E aí aqui, nesse print aqui, tem o primeiro e-mail que ela manda, ó, dia 3, para agradecer que tu aceitou a conversar com eles, e aí ela já agenda uma reunião depois. E aí a próxima aqui foi no dia 3, beleza, e ela agendou a conversa, acho que foi pro dia 7. E aí no dia 7 eu fiz lá a primeira reunião, e aí a gente vai pra segunda etapa do processo, que é basicamente a primeira conversa com a recruiter ali. Dicas para a primeira etapa, tá? Manter o perfil do LinkedIn atualizado, com a descrição de cada trabalho e o teu currículo, de preferência algum link. Isso eu não sei o quão bom é na real, mas eu acho interessante. Uma descrição, preencher a tua descrição ali, que nem eu mostrei, e um subtítulo do teu cargo atual, ou com o que tu procura trabalhar. Se tu for iniciante, coloca o teu link do GitHub, como eu falei ali. E para mais dicas melhores, na real, do que essas minhas aqui, eu aconselho a olhar um vídeo também de dicas do LinkedIn, tá? Beleza, então na primeira etapa é isso. Na segunda etapa daí, foi com uma recruiter de mais ou menos 25 anos,
E aí essa segunda etapa é uma conversa mais profunda também, mas é ainda com o pessoal de RH. E basicamente ela te pergunta algumas coisas, tipo em quais produtos tu já trabalhou, qual foi a tua maior contribuição, qual foi o teu maior desafio dos projetos que tu trabalhou, quando tu sugeriu algo e não aceitaram, o que tu fez para resolver esse conflito, o que tu quer pro teu futuro, qual a tua pretensão salarial. Então são várias perguntas desse tipo que elas fazem para entender teu perfil e ver aonde tu se enquadraria melhor na empresa, né? Em qual projeto, por exemplo. Então essa reunião foi basicamente isso. Durou mais ou menos 1 hora, eu acho, ou 30 minutos, pelo que eu lembro. A moça foi bem de boa também, ela era mais experiente, assim, do que a primeira, né, que era uma recrutadora. E ali é o momento que tu tem que te vender, né? Basicamente, tu tem que falar quais foram as tuas entregas, por que o Nubank deveria te contratar, basicamente. Falar quais problemas tu resolve e tentar não ser tão técnico, né? Não precisa ser tão técnico. Fala, assim, de que forma tu consegue contribuir, né? E não só, tipo, eu trabalho com Java, Spring Boot, Webflux. Então, tu tem que falar, tipo, num linguajar mais alto nível, assim. Basicamente, eu acho que a minha dica para essa parte do processo é se preparar para essas perguntas que eu mostrei que ela faz. E tem também na tua cabeça a pergunta para como tu entrega valor para a companhia. O que tu é melhor? O que tu é melhor? Então, acho que essas são perguntas chaves. E, cara, se prepara porque aqui vai fazer diferença nessa etapa, tá? Então, é bem importante se preparar, porque, apesar de ser com RH, é muito importante. E até para os próximos passos também, caso tu evolua, tu ter isso em mente, porque sempre tu vai precisar falar com alguém que não é técnico. Então, tu conseguir transcrever as coisas que tu faz no dia a dia técnicas ali, como isso se reflete em valor para a empresa, é muito importante tu entender isso. Não adianta só tu falar que tu manja da tecnologia XYZ, se tu não consegue falar, tá, mas o que importa a tecnologia, né? Como que tu entrega valor no final das contas? Então, basicamente foi isso, tá? Essa foi no dia 10 de dezembro de 2021. E aí, beleza, daí a gente fez, no final dessa reunião, ela te passa um desafio técnico, tá? Pra te fazer em casa, aí tu tem 5 dias pra fazer, e aí é isso, beleza. Aí no outro dia, no dia 11 de dezembro, eu tive a terceira etapa, né? Que é com um manager lá, tipo, meio que um gerente, e o cara, era meio colombiano, uns 30 anos mais ou menos, bem descoladão, e uma guria de uns 27 anos mais ou menos, ela era dev, se eu não me engano. E aí eles apresentam um fluxo de negócio e abrem uma tela em branco ali e eles pedem para te desenhar os componentes de uma arquitetura de software ali para te resolver aquele problema que eles apresentaram. Então tu tem que fazer um desenho da arquitetura de software de como tu solucionaria aquele problema. Quais microserviços tu faria, mensageria, essas coisas. Então é bem voltada para a arquitetura essa conversa e tu tem que resolver o desafio ali na hora. Nessa reunião, basicamente tu vai resolver um problema ali da arquitetura deles de graça para eles. Não, tá brincando. Essa eu fui bem ruim, porque o Outlook mostrou uma data diferente da que era, daí eu cheguei atrasado, tive que me vestir correndo. E no meio da reunião tocou a campainha também, a Dara passou do meu lado, foi uma merda, assim. Mas eu fiquei meio nervoso também, porque eu tava meio atucanado, né? Cheguei atrasado e tudo mais. Mas eles conduziram, muito bem, assim. É uma vibe muito diferente de fazer entrevista no Nubank, porque tu sente como se tu já estivesse trabalhando lá com eles. Eles te tratam super bem, como se tu fosse um amigo deles, assim. Então, na hora de resolver ali o problema, eles te dão sugestão também. Tu tá fazendo... eu acho que ia ser legal colocar um microserviço aqui,
E aí ele te pergunta, mas será que não seria melhor fazer tal coisa? E aí tu pode conversar aí com eles. É tipo como se vocês estivessem resolvendo o problema no dia a dia, assim. Então isso eu achei bem legal. E é isso. Aí essa reunião durou mais ou menos 1 hora e no final eles abrem para te fazer pergunta ali sobre a empresa. Aí, como esse é o primeiro momento que tu vai falar com o desenvolvedor, tu pode fazer várias perguntas, né? Tipo, como é que é o time de engenharia de software lá, como é que eles trabalham, como se eles se organizam e tudo mais. Eu perguntei um montão de coisas, os caras ficaram até irritados comigo porque eu fiz muitas perguntas. Porque eu tinha curiosidade, né? Eu nunca tinha falado com um dev lá de dentro. Então, foi isso. O que eu tenho de dicas para essa etapa, tá? Seja aberto a sugestões quando eles fizerem alguma sugestão sobre o que tu tá bolando ali e tenta entender ou refletir se aquela é a melhor sugestão. Então, se eles te sugerirem alguma coisa, não, aceita, assim, e não pergunta nada. Tenta refletir se aquilo é uma solução boa e conversa com eles. Se tu achar que é uma solução boa, perguntar, realmente, seria melhor por causa disso, aquilo. Não só, aceitar e não falar nada. Então, é essa a minha sugestão. E aí, na última etapa, quer dizer, na penúltima, né? Mas foi a última pra mim, que é a quarta, que é quando tu... E aí, essa foi um dia depois. Eu fiz 3 reuniões, né? No dia 10, 11 e 12. Basicamente, essa foi com um cara lá que era meio asiático, ele trabalhava na segurança, ele tinha uns 25 anos, e um outro dev também, de uns 25 anos também, que ele trabalhava num time de produtos lá. Essa teve uma duração de 1 hora, mais ou menos, e basicamente tu vai apresentar a solução do teu desafio que te mandaram na etapa 3. Basicamente, tu vai apresentar o teu código, explicar bem ali o que tu fez, né? Então, basicamente, eles vão avaliar se tu sabe explicar o código que tu construiu, eles vão avaliar o teu código também, se tu coda bem, segue as boas práticas, padrões de projeto e tudo mais, e eles vão fazendo algumas sugestões e comentários sobre o teu código. Então é bem aberto, assim, né? Eles vão olhar o teu código ali. Essa foi bem de boa até, também. O meu código tava bem merda. Eu falei isso pra eles, que eu sabia que meu código tava ruim e tal. Porque eu não tive muito tempo pra fazer, porque eu acho que eu tava... Se eu não me engano, eu tava fazendo o processo em outra empresa e aí eu, meio que não fiz, assim, com tanta... Não gastei tanto tempo pra fazer quanto eu deveria. E aí ficou meio ruim, assim, apesar de eu ter atendido os requisitos que pedi ali, não foi muito boa, assim, na prova. E aí, os caras foram super de boas também, não tanto quanto da etapa anterior, porque, o manager lá, ele era muito de boa, o cara, muito parceria, assim, mas eles foram de boa, eles fizeram sugestões, perguntaram algumas coisas, e aí tu tinha que ir trocando ideia com eles ali, vendendo por que tu fez tal coisa, e se eles sugerissem alguma coisa diferente do que tu fez, o mesmo esquema da anterior, né? Tu tinha que entender o porquê que ele estava sugerindo aquilo e ver se era realmente a melhor forma. E é isso. Basicamente, o que eu tenho de dica para essa etapa, né? A mesma da anterior, tentar entender as sugestões que eles fazem e perguntar e tentar refletir junto para ver se realmente é a melhor. Caso eles façam alguma crítica, tenta ser aberto, né? E seja honesto e transparente, caso tu não se lembre ou não conheça alguma coisa que tu usou ali no teu código, tu fala, eu fiz dessa forma aqui, mas eu nem me lembro por que eu fiz dessa forma, ou eu só peguei um código na internet para resolver tal problema, seja aberto. Eu acho que isso faz total diferença. E aí, no final do processo, pro feedback que eles mandaram, aí eles falam que tu não passou, né, e, te agradecem por ter
investido tempo ali para participar do projeto dele e tal. E aí no final eles perguntam se tu quer saber, se tu quer receber o teu feedback ou não, do porquê que tu reprovou, né? Isso aqui eu achei muito da hora, porque, tipo, tem empresas que mal te respondem que tu não passou, tá ligado? Tem empresas que, tipo, nem te respondem mais e foda-se. E aqui eles, tipo, falam que tu reprovou e perguntam se tu quer saber os motivos, né? Tipo, eles têm um processo bem organizado, isso eu achei bacana. E aí eles falam, se tu quiser fazer uma videochamada com eles, ou se quer que eles te mandem por e-mail, como fica melhor pra ti. Aí eu respondi que gostaria de saber, sim, e aí falei que por e-mail, né? E aí aqui eles mandaram o e-mail informando o porquê que eu reprovei. Basicamente, daí eles falam aqui, tipo, eles têm todo o cuidado com essa parte humana do processo, né? Eu achei muito da hora isso. Tipo, eles falam que, isso aqui é as nossas percepções baseadas em recortes de momentos, não sei o quê. E aí eles botam aqui os pontos positivos, né? No que foi bem e nos pontos negativos. E aí aqui tem cada ponto, né? E eu acho que é muito bom isso, porque parece que, tipo, eles levam a sério, assim, né? Tipo, eles parece que tem um argumento sólido pra dizer se tu aprovou ou não, né? Isso eu achei bem massa. Então, basicamente é isso. E aí, se me perguntarem, tipo, vale a pena fazer todo o processo, se tu pode reprovar, eu acho que sim, tipo, vale muito a pena, porque tu aprende bastante coisa, né? Tipo, tu reforça várias coisas que tu já sabe, tu vai aprender a te comunicar melhor, querendo ou não, e tu vai ganhar experiência também para ir melhor em outros processos. Então eu achei muito da hora ter participado desse processo com eles. E é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos. Valeu!